Olá, tudo bem? Hoje tem dia de proseio e hoje a nossa conversa vai ser sobre PNLD literário, edital Equidade. E para isso, hoje eu vou estar aqui junto com um grande parceiro, Rafael, para a gente falar um pouco de que trem é esse e de que forma a gente pode potencializar, né, a nossa participação nesse edital. Então, enquanto vocês vão se chegando, o Rafael vai se juntando, eu vou então trazer um cenário de tudo isso que a gente vai discutir hoje, beleza? Hoje eu tenho cola, um monte aqui, quer dizer que essa conversa vai render. E agradeço de antemão todo mundo que está aparecendo aqui para a gente conversar sobre esse assunto muito, muito importante em razão da democratização das obras para as crianças. Então, enquanto vai chegando, vocês aí vão se chegando, aí vão dando aquele coraçãozinho, mandando pros amigos, chamando a galera. Eu vou aqui começar com algumas perguntas que vão, né, girar em torno desse nosso encontro. Uma delas é: o que a gente precisa saber sobre esse próximo edital de compras públicas de livros para as crianças, para os jovens, para os adultos? O que a gente precisa saber? Depois, como que a gente pode participar disso? Quais livros são comprados? Que tipo de livros são esses? O que a gente precisa saber para se inscrever nesse edital? E o que é a tal da equidade, né? Tema, recorte desse edital? E o que a gente tem que esperar, né? Quando o assunto são essas obras? O que levar em conta na preparação do material? Que edital é esse mesmo? E o que se espera no quesito compras além do livro, né? Então, essas são algumas das perguntas que nós vamos conversar aqui. Nós dividimos a nossa fala em 3 momentos. O primeiro momento começa comigo, já falando dessas questões conceituais, pedagógicas. Depois o Rafa falando sobre o edital mesmo. E aí, por fim, a gente faz uma costura e mais umas coisitas a mais. Então, fique aí. Vou chamar o Rafael aqui para dentro. E boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, para quem estiver assistindo essa gravação. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Rafael. Rafael. Cadê ele? Oiê! Olá! Tudo Tudo bem? bem? Opa! Tudo bom, maravilha! Que bom que a gente está aqui junto. Para quem não sabe, este não é o primeiro PNLD que eu estou aqui junto com o Rafa. No último, a gente teve grandes parcerias com os livros lindos de gente que eu vi por aqui, né? Então, se você teve o seu livro publicado pelo Rafael, dá aquele coraçãozinho, ou teve alguma consultoria, comenta aí, né? Nesse espaço escrito comentar, como foi e tudo mais. Rafa, eu estava contando para o pessoal que hoje a gente vai se debruçar, né? Tudo bem que é só um cheirinho sobre esse edital, né? Sobre esse edital, e aí a gente vai olhar alguns pontos, né? E aí vai começar por mim. Mas antes eu queria que você se apresentasse, porque assim, muita gente aqui, pelo menos, eu acho que talvez as pessoas também não me conheçam, porque vai que estão vindo dos seus contatos. Então, eu começo, me apresento, você se apresenta e eu volto com a palavra e a gente proseia. Então, bem, eu sou uma pessoa que tem 5 gêmeos no mapa astral. Eu acho que isso diz muito. Por quê? Porque 5 vezes 2 são 10. Isso é mais ou menos o número de atuações que eu tenho, né, no cenário que envolve a literatura, que vai dos processos de criação, circulação, recepção e passando por pesquisa, campo editorial e campo educacional. Ou seja, como diz lá em Minas, uma fuçada nesse universo. E sou também autora de um dos livros que o Rafael publicou, lindo, maravilhoso, o livro que não está aqui perto, ele está com o livro perto. Este aí, Mediação de Leitura e Literatura em Jogo. Se você gostou, este é o cara responsável pelo convite e também para a diagramação e por acreditar nesse projeto e juntar eu, Rodolfo e todo mundo. Também é um grande parceiro, né? Para quem sabe, eu faço um trabalho de agenciamento de obras literárias, eu apresento originais para as editoras. Então, eu conheci o Rafa assim, apresentando
essa mocinha que escreveu aí, sensacional, que é a Thaís, né? E apresentando obras da Thaís e do Fred pro. Acho que, não sei como que foi, se você chegou primeiro por eles ou eu vim depois, mas foi em razão dessas obras deles, e desde então nós já temos mais de 10. Acho que está perto dos 15, mais ou menos, 15 livros juntos, que Juliana Pádua e Rafael aí começaram a pensar juntos. Eu participei no primeiro momento de apresentação, depois como autora, um tanto pitaco de coordenação editorial, e tenho novidades. Nesse último momento, estou editando 7 livros com o Rafael. E tá uma coisa linda de viver. Então, meu canceriano preferido, muito obrigada por confiar. Ai, coraçãozinho. Por confiar e simbora. Quem és tu? Olha, pergunta da esfinge. Simbora. Nossa, mas que legal, né, Ju? Agora que você falou que eu tô lembrando aqui, tô pensando. Eu acho que é o tempo recorde de edições por tempo de casa, né? A Thaís e Fred é um assunto à parte, quem sabe a gente não deixa para um encontro que a gente vai falar, né? Deles, dos livros deles. Uhum. Mas, gente, prazer, eu sou Rafael Silvaro, sou editor de livros. Hoje eu tô na editora Madrepérola, que é a primeira editora que eu entrei, que eu fundei, né? Que é uma editora de 2015, a gente vai fazer 10 anos esse ano. Acho que já até fez já, em janeiro, é. E então esse é o ano de comemoração dos nossos 10 anos. Eu sou uma pessoa muito curiosa no mercado editorial. Todo mundo que acompanha a minha jornada sabe que desde o primeiro dia que eu entrei lá no curso de letras, eu me apaixonei pela área editorial. E aí fui trilhando os caminhos para que isso fosse possível. Hoje, então, eu lidero um grupo de escritores e editores também que estão trabalhando com suas obras para o PNLD, porque é um mercado, uma saída, uma escapatória aí, uma alternativa dentro do mercado editorial para escritores, para editores poderem fomentar a sua obra, né? Se tem alguém que compra, que continua comprando os livros de monte mesmo, assim, é o governo. E o Programa Nacional do Livro Didático, que a gente vai falar hoje, é um dos maiores programas do mundo em compra de livros. Então, nada melhor, né? Eu que não sou bobo nem nada, eu vou lá e olho para esse mercado, penso nas produções, também olhando com foco em vender, em oferecer primeiro de tudo para esse mercado. E então, a partir de faz uns 2 anos que eu estou me dedicando a ensinar sobre esse assunto, em abrir as portas, depois de ter tentado, não ter tentado, mas de ter concorrido, de ter participado, depois de um tempo, me senti pronto para poder falar isso para as outras pessoas. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Daí, depois disso, junto vem a Verne, que é uma editora também dedicada ao mercado editorial, e aí, e mais, né? E também trabalhar e ensinar as pessoas sobre como fazer. Eu tenho um atendimento, tem as pessoas aqui que estão aprendendo comigo. Então, é um pouco disso que a gente vai falar. Vamos falar para vocês aqui, né? Como que funciona isso? O que é esse programa? Então, acho que é isso que eu tenho para compartilhar até agora da minha jornada. Aqui a gente tem um comentário do perfil Delair Borges e diz assim: Rafael é o mentor dos mentores literários. E, como eu não sou Oh, boba nem nada, e é junto dos bons que a gente fica melhor, já dizia o Guimarães Rosa, é que a gente está nessa parceria. Então, vou olhar aqui para o meu relógio para eu não perder muito, porque eu tenho algumas folhas mais uma aqui, então assim eu estou um pouco empolgada. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar nesse edital, deixa eu só subir aqui para ir acompanhando também o chat, é que a gente tem alguns pontos, né, que a gente tem que observar, que muitas vezes a gente chama de temas, né, mas que são as categorias desse edital, que vai trazer o convite a se pensar, por meio da literatura, uma pluralidade de vozes, olhares, perspectivas, manifestações culturais, expressões identitárias,
E aí, eu fiz um exercício. Bem, vocês me conhecem, né? Então, eu adoro fazer essa sistematização do pensamento, uma espécie de um mapa mental. E eu fiz esse mapa de quais são as palavras-chave que giram nesse universo desse PNLD equidade. E aí eu vou listar um monte. Anotem, peguem caneta, que essas palavras são fundamentais para o que a gente vai refletir mais adiante. A primeira delas, como já disse, diversidade. Mas também dignidade, liberdade, e aqui incluindo, muito importante, liberdade religiosa, ancestralidade, respeito mútuo, cidadania. Aqui a gente tem um cuidado para não cair nessa coisa de cidadania de direitos e deveres. Não que, como enquanto cidadãos, a gente não tenha direitos e deveres, temos e muitos. Mas aqui trazer mais a ideia da consciência cidadã, desses nossos direitos, direitos de existir, né? Desses mais variados modos de ser, pensar, viver, relacionar, expressar. Entre eles a expressão, né, das variações linguísticas, ó. Dica aí. Mas voltando lá, empatia, autoconhecimento, transformação, protagonismo, justiça social, que eu acho que é uma palavra síntese aqui, desenvolvimento humano, memória, democracia, singularidade, identidade, subjetividade, acolhimento, autoestima, preconceito, e aqui também vale um cuidado, né? A gente precisa combater todas as formas de preconceito. Mas a literatura é também um lugar de denúncia. Mas esse edital, eu acho que as formas de acolhimento, buscando ali, sim, discursos antirracistas, anticapacitistas, mas não um lugar de dizer assim, não faça isso, não faça aquilo, vamos respeitar o coleguinha, fulano sofreu uma situação muito constrangedora em relação ao preconceito, ao racismo. Sim, isso pode estar também, não tem nenhum lugar que diz que não. Mas vamos trazer outros, né, essa pluralidade de modos de ser, essa boniteza da existência humana? E aí trago outras palavras, como solidariedade, abertura ao diálogo, sensibilidade, reflexão crítica, alteridade, multiculturalismo, percepção. E aqui, essa percepção é uma percepção não só dessa que eu gosto muito, que me acompanha, né? Que é essa de temos um estímulo e há uma captura, e por meio desses órgãos sensórios a gente processa isso cognitivamente, o nosso corpo todo envolvido. Não é só isso, mas uma percepção que somos diversos, variados, que podemos nos expressar, viver, amar das mais diversas formas. Reconhecimento, valorização, palavra boa para trocar por como preconceito. Lembra aquela pegada do preconceito meio, né? Não que não seja importante. Valorização, cosmovisão, territorialidade, interculturalidade, representatividade, afirmações culturais, resistência, diáspora, comunidade, tradições, deficiência, inclusão. Essas foram algumas das palavras que eu listei aqui, que eu acho que elas são importantes para a gente falar. Então, vamos lá começar na base do trem, tá? Que é equidade, né? Então, assim, sempre que eu penso em equidade, eu lembro de um cartoon que era assim, tinha um muro, né, de um jogo de futebol, e do lado de cá tinha três pessoas, pessoas muito distintas. E aí foram dadas a elas banquinhos do mesmo tamanho para que elas olhassem do outro lado do muro. E aí, tudo, ó, igualdade, né? Justiça social, vamos lá e damos o banquinho do mesmo tamanho. Só que tinha uma pessoa que era bem pequenininha. Então, com esse banquinho, mudou muita coisa. Mas ela não conseguiu ver do lado de lá. A outra, né, quase chegou, tava só assim, sabe, com aquela dificuldade. E a outra nem precisava tanto, né? Já estava enxergando além. Então, o que é equidade? É quando a gente vai pensar nos banquinhos de tamanhos e formas diferentes, levando em conta os perfis diferentes de pessoas, para que elas consigam espiar do lado de lá. E dessa forma, expandir as barreiras do conhecimento, do pertencimento. Então, de certa forma, acho que a gente pode dizer que equidade é garantir a justiça social. É garantir condições diferentes para que todas as pessoas tenham
Vou usar a mesma aí, entre aspas, tá? As mesmas oportunidades. Por que que eu pus entre aspas? Se são oportunidades, podem ser as mesmas, né? Não que todos precisem viver da mesma forma. Acho que é isso que eu queria corrigir. As mesmas oportunidades. Então, mas levando em conta, como eu disse, as diferenças e as particularidades de todo mundo. Então, eu acho que a gente pode imaginar que esse edital ele está trazendo aqui um convite por meio da democratização, por meio do acesso aos livros, um jeito de pensar a diversidade de maneira a garantir a inclusão e acessibilidade de todos. Ou seja, todo mundo aqui precisa estar representado. Dessa forma, o edital então fala assim, para a gente não esquecer de ninguém, de nada, de nadica mesmo, ele faz uma listinha que eu estou procurando. Eu Aonde? tenho aqui, se você quiser, eu posso ler. Peraí, deixa eu ver se eu quero ou não. Não, precisa. Tenho a cola aqui no lugar certo. Deixa eu arrumar aqui. Ó, então, lembrando que não são temas, tá? A gente chama de tema para ficar mais fácil. Esse edital Equidade tem o tema que está procurando obras de temática indígena. É, sim. Quilombola? Sim, mas é mais do que tema. Então a gente vai olhar aqui para as histórias, para as culturas, olha, tudo no plural: histórias, culturas, saberes, cosmologias, vivências, realidades, direitos de algumas categorias, que aí, né, que são os povos indígenas, quilombolas, na categoria relações étnico-raciais, então a gente tem aí toda uma gama de possibilidades de olhar essa diversidade. Populações do campo, das águas, da floresta, pensar na educação especial, na educação bilíngue de surdos. Então, nós temos aí esse todo que resume em uma das categorias também, que é direitos humanos. Então, de certa forma, ao a gente fazer tudo isso, de certa forma, também contempla direitos humanos. Eu até tenho uma amiga que tem amanhã uma live maravilhosa com ela lá no meu grupo de estudo, que é a Penélope Martins, tá? Então, para quem é do grupo de estudo, já recebeu o e-mailzinho. Quem não é, clica aqui para se inscrever, né? Corre atrás, que amanhã nós vamos falar sobre literatura e direitos humanos. E conversando com a Penélope, ela disse uma coisa, que a categoria direitos humanos aqui no PNLD é aquela assim que vamos resumir tudo o que faltou? Aí faltou alguma coisa disso que a gente listou? Então a gente coloca em direitos humanos, ou seja, tudo, né? Tudo é possível. E dessa forma, é muito importante, principalmente para quem está fazendo a seleção, a curadoria dessas obras, levar em conta os autores provenientes dessas comunidades diversas, né? Como também com deficiência, LGBTQIA+, autores negros, autores de regiões ribeirinhas. Mas não é que o edital, ele diz assim, só pode ter, né? Só quem tem lugar de fala pode escrever. Não é disso que a gente está falando. Mas se você tem que fazer uma seleção ali, uma curadoria, essas obras aí eu acho que são interessantes, dá uma olhada. Então, ele tem essas categorias. Com base nessas categorias, nós vamos chamar de tema, às vezes, aqui, meio que trocando para ficar né, uma fala mais corrida, a gente tem que pensar que não basta a inserção de um personagem em um desses contextos, tá? Então, vamos pensar assim. Só que antes de falar isso, eu vou responder uma pergunta aqui. Eu posso ter perdido, depois eu volto, tá? Quando o Rafa estiver falando, alguma outra coisa aqui, eu volto. Mas o perfil Dra Eliane Araújo pergunta: pode falar dos povos ciganos também? Sim! Ai, Pode. coração! Tudo, todo mundo, é o edital de todo mundo, né? Então, quando a gente for pensar em tema, não é só inserir, por exemplo, um personagem cigano, né? Colocar lá, muitas vezes até estereotipando na ilustração, né? Reduzindo a complexidade, né? Da diversidade de povos que existem ou de comunidades que existem quando a gente fala a palavra ciganos, né? Então, é uma é uma vastidão. Então, a gente tem um pouco de cuidado de, ao falar disso, a gente trazer o protagonismo, né? Vou dar um exemplo, outro. Se a gente pensa na temática negra, ela pode se enquadrar, por exemplo, nessa categoria ou
dialogar com essa quilombola. Mas também eu posso pensar em uma temática negra, falar sobre negritude, também nas relações ético-raciais, como também nos direitos humanos. Então, assim, não se preocupem muito em fazer checklists assim, ih, tá aqui. Mas se na concepção nós temos todo esse convite a pensar a diversidade de modos de ser, incluindo todo mundo com bastante respeito. Então, na temática negra, por exemplo, vamos valorizar o protagonismo, a ancestralidade, vamos combater. Gente, por favor, não é, enviem, não mandem obras preconceituosas, obras estereotipadas, porque muitas vezes a gente quer bem intencionado, mas a boa intenção ela, na verdade, ela é camuflada de um racismo ou de uma base estrutural equivocada, entre elas por falta de conhecimento. E nós estamos sempre, todos os dias, revisitando o nosso vocabulário, né? Então vamos pensar a palavra denegrir. Quantas e quantas vezes ao longo da nossa vida, enquanto adultos, nós não usamos essa palavra? Hoje a gente desenvolve uma consciência e pensa, não dá para falar denegrir, né? Como uma associação a algo negativo, em razão de que essa palavra lembra a palavra negro, e a gente começa todo um movimento de ressignificação, de repensar. Então, vai cadastrar a obra? Pensa bem. Como essa imagem está sendo apresentada? Esse personagem às vezes entra mudo e sai calado, né? A gente vê, por exemplo, nas novelas, hoje já uma mudança, mas lá atrásão, quem é noveleiro vai lembrar que os personagens negros, eles ocupavam papéis servis apenas, né? Então era empregada, era o motorista, e hoje não. Então a gente teve a Helena lá, né, com a Thaís Araújo, trazendo essa figura canônica, né? Que eu esqueci o nome do diretor da novela. Manuel Carlos? Manuel Carlos, também, né, trazendo essa diversidade, não só mulher branca, rica e coisa e tal. Um outro ponto que é muito importante quando a gente vai fazer essa escolha, então eu falei de experiência, trazer uma experiência que verdadeiramente oportunize ao leitor pensar, repensar e experimentar diferentes modos de ser, né, de relacionar. Mas também qualidade literária. Livro que estica a conversa. Livro bom de prosear, de se ajeitar e falar, vamos falar mais sobre isso? Que mais que esse livro? Como que ele me permite olhar para a minha vida ou olhar para além desse meu universo? E também qualidade estética, né? Eu até coloquei aqui no meu rascunho que esse edital, ele exige da gente um movimento ético-estético. Ou seja, ético, porque a gente vai ao encontro de tudo isso que eu disse, de justiça, né, de protagonismo, de inclusão, de equidade, em resumo, mas também estético, que é para estimular a curiosidade, e quando eu digo curiosidade, não é no aspecto do exótico, tá? Mas a curiosidade de, para além das barreiras do mundo, daquilo que me cerca, do meu mundinho, né? Então eu falo assim, nossa, olha como diferente, mais uma vez, não é do exótico, mas assim, quão plural podemos ser, olha que maneira, né? E dessa forma estética, a gente traz essa boniteza, né? Então, vamos pensar, por exemplo, quantos livros nós, leitores, conhecemos sobre religiões de matrizes africanas? Quantos desses livros, ao longo da trajetória de vocês adultos, vocês leram na escola? Eu não me lembro de ter lido nenhum livro enquanto aluna da educação infantil, à pós-graduação, em que nós tínhamos as religiões de matrizes africanas. Li vários, adoro. Solis Luna tem uma coleção muito bonita, né? A gente já falou sobre isso nos eventos aqui. Mas mais do que isso, né? Então é pensar, por que não? Se o Estado é laico, por que não trazer essa diversidade, né? E aí, lembrando que depois a escolha é feita pela escola. A gente está falando de um processo de apresentação. Que aí tem gente que fala assim, ai, mas eu não quero. Vamos apresentar. Quem vai escolher já é outro assunto e a gente vai rezar
né? Para todos os santos, para toda a diversidade de manifestação, que as pessoas tenham interesse de olhar para além do seu próprio, da sua própria fé, da sua própria crença, né? Então, aqui é muito importante pensar essa questão estética também numa experiência intencional. Eu até coloquei aqui uma coisa que é assim, que o edital, para quem já leu, ou a gente tem até uma live do último edital que eu fiz com a editora Miolo Mole, em que eu falava os desafios do edital quanto às materialidades, pois muitos sabem que esse é meu principal objeto de pesquisa, né? As materialidades, as coisas diferentonas que tem no livro, ou que podem ser elementos narrativos a partir de elementos composicionais muito simples. E aqui a gente poderia olhar para esse edital como um limitador, né? Poxa, agora não pode livro sanfonado, meu livro é sanfonado, ai, não vai dar, não vou poder. Pode sim, vou dar um exemplo muito bom. Barbatana, livro Tatá, livro sanfonado. O que Paulo Verano fez? Adaptou. Foi lá e buscou formas de garantir a mesma experiência em formato diferente. Então, eu acho, e nós temos feito muito isso lá na editora, né? E agradeço o Rafa pela oportunidade de me deixar brincar, que a gente está usando o que é uma limitação como um desafio criativo. E no meu papel não vai dar isso, só dá esse formato. São dois formatos de 20 por 20,5 por 27,5 e vice-versa, e 13,5 por 20,5. Falei certo, Rafa? Vice-versa, né? Assim, assim. Isso aí. E aí fala assim, não, mas esse livro ficava bom assim. Se não dá assim, a gente vê como dá para adaptar. Mas como dá uma adaptação de que a tipografia, a diagramação, a própria composição, palavra-imagem, essa ilustração garantam uma experiência estética. Então, tem limitações? Sim. Por quê? Porque a obra precisa ser comprada num valor muito abaixo de qualquer obra que vocês encontrem no mercado, para que nesse grande volume chegue em muitos lugares. Então, o livro, sim, ele precisa ter, não dá para ter esses papéis especiais, cores especiais, corte, recorte, dobra, essas coisas que a gente gosta também. Mas dá para fazer coisas lindas dessa forma. Então, aqui, voltando para fechar esse tópico, não é só preocupar com o tema, mas também com a experiência da qualidade literária, do texto verbal e também da qualidade estética. Uh, e aí, o que a gente faz? A gente tem um livro, como esse que a gente disse, né, que era sanfonado. O que a gente faz? Bem, a gente primeiro precisa adaptar, reconhecer quais são os limites, o que é que está exigindo, qual é o formato, e ver o que dá para fazer. Nesse exemplo do livro do Paulo Verano, por exemplo, o livro era compridinho assim, ó, assim, tá, é assim. Ou seja, quando eu pego isso aqui e põe para cá, faltou esse tantão aqui, ó. Aí o que fez? Entrou em contato com a ilustradora e falou: bora aí dar uma esticada, mas quando é uma esticada, não é pegar a imagem e fazer isso, né? Vamos costurar, complementar, fazer essa harmonia. Então, é aquilo, né? Outra coisa que é muito importante, que a gente precisa olhar para esse edital, é que ele exige um material de apoio, que vai ser chamado de guia digital, que precisa ter de 15 a 20 páginas, tá? Este guia, é que eu não gosto muito da palavra guia, tá? Vocês sabem, né? Porque guia dá uma coisa assim meio. E eu que gosto de uma coisa mais disruptiva, mais rizomática, cartográfica. Então eu gosto assim de pensar que é um material de apoio, que é algo que vai me dar ali um formigamento, comichão no pensamento. Aí vamos lá, o que a gente tem que ter nesse material? Estimula a leitura. E como estimular? Lembra que o Penac diz: ninguém manda ninguém ler, ninguém estimula uma pessoa a ler dizendo, vai lá ler. Não é assim, né? Então, pensar em formas da gente expandir, fazer um convite para esse leitor. Então, esse material vai ter esse formador que vai apoiar outro formador a potencializar esse uso nos diferentes espaços, né? Então, na sala de aula, na biblioteca, em toda essa comunidade escolar. E não só escolar, né, nas bibliotecas também.
mas esse livro que vai expandir o olhar, que vai aguçar, que vai sugerir possibilidades de explorar em outros contextos, não só assim, agora é aula de língua portuguesa, pega o livro, vamos conversar aqui sobre o que aconteceu com esse personagem. Mais do que isso, né? E também trazer para o professor um apoio às práticas educadoras. Imagine que vamos voltar àquele tema lá, né? Que para muita gente é espinhoso, como as religiões de matriz africana. E aí a pessoa, ela não tem conhecimento, não tem repertório, muitas vezes nem é por ignorância ou assim, por preconceito, realmente não fez parte do seu desenvolvimento humano, né? Não conhece. E aí, como que ela vai trabalhar uma obra? Então, muitas vezes você precisa dar esse amparo, né? Essa sugestão de sabia que se você fizer isso ou aquilo, assim, não é fórmula pronta, faça isso ou faça aquilo, mas que tal? E se por um acaso pensando mais no efeito que se espera e cada um adaptar na realidade desse Brasilzãozão, do que na coisa em si do passo a passo. Pensar na mediação como um alargamento, como um espaço de encontro, como um espaço de escuta, como um lugar que vai permitir a conversa, né, a expansão e o aguçamento da sensibilidade, da criticidade, para pensar em projetos interdisciplinares, como que essa obra pode dialogar com outras obras, também pode dialogar em outras disciplinas, como sair desse cenário muitas vezes destinado só, pensando no Fundamental 2 e média em especial, ao professor de língua portuguesa, mas todo e qualquer professor, todo e qualquer educador, todo e qualquer agente cultural possa promover. Escuta, e algo que eu adoro, são duas coisas, tá? Então, algos que eu adoro, que é apropriações criativas. Que tal a gente ler essa obra? É um conceito que está no nosso livro, se você não leu, tá? Mediação de leitura, você compra no site da Madrepera, compra no meu site e até na Amazon tem. Se não comprou, é porque não está querendo, porque tem em tudo quanto é lugar, tá? No caso de comprar comigo, leva um recadinho do coração e um caderninho. Mas tá, tem ver de todos os lugares. Puxei aqui pro meu lado, tá, Rafa? Aí Tá bom. que é a ideia da apropriação criativa. Quando a experiência de linguagem, quanto a nossa leitura, né, ela nos permite a explorar aquilo, tanto para olhar o mundo de uma maneira diferente, como também, quem sabe, produzir, brincar. E quando eu digo brincar, muitas vezes a gente pensa só na diversão, numa coisa rasa, mas como brincar também como um direito humano, né? Como uma forma de ser quem se é, de explorar as mais diversas formas de experimentação do mundo. E aqui também um ponto importante do material, que é a exploração das linguagens, tá? Lembrando que eu estou chamando linguagens no plural, porque não é só para fazer uma apresentação, uma contextualização, uma provocação do texto verbal, mas também das ilustrações. O que é muito importante, que nos critérios de seleção, está escrito lá bem bonitinho, que a gente tem que ter cuidado, porque serão eliminadas as obras, excluídas é a palavra, que são informativas, didáticas, de autoajuda e paradidática. Aqui, às vezes, pode dar um bug na cabeça da gente. Fala assim, e paradidática? E agora? Mas o meu livro é paradidático. Calma, tá? A gente já conversou aqui, tem coisa aí para trás, é só subir, descer, né? Desce bastante, tá bem para trás. Que as obras paradidáticas, elas são obras que elas têm, por exemplo, a narrativa, ou são uma poesia, ou qualquer coisa, mas o objetivo delas é sempre que se aprenda uma coisa ao fim. Então, por exemplo, higienização das mãos. Então, você conta uma vou usar uma palavra que eu odeio, vocês conhecem, historinha. Eu conto uma historinha para falar da importância de lavar as mãos. E ao final eu aprendo o quê? Como lavar as mãos. Isso é obra paradidática. Tudo bem que existem paradidáticos maravilhosos, eu estou reduzindo, eu estou sim, eu sei. Mas só para chegar nessa coisa do didatismo, a obra paradidática ela tem como objetivo paradidático, né? Então a gente lê para aprender.
A obra literária, ela pode sim trazer temas como a importância de lavar as mãos, mas ela é uma obra literária. Então, se é literatura, é arte. Se é arte, ela abre, ela tem uma expansão. Lembra o significado da literatura? É a arte da palavra. A gente sabe que na literatura, especialmente infantil, não é só palavra, é linguagem, que é elevada à sua milésima, tananã, trocentas bilhões de potência. Então, é quando eu tenho uma abertura para que o leitor possa experimentar essas camadas. Então, se você tem uma obra aí que ela é totalmente reducionista e ao final é quase assim, moral da história. Até escreve assim, moral da história. Gente, não usa isso mais não, tá? Quem usa ainda, não usa. É igual escrever fim. Não precisa disso. Leitor tem que apreender no processo de leitura, não necessariamente aprender. Ele pode sim aprender, porque é da natureza humana que a gente aprenda, né? Mas que a ideia é que seja uma obra transformativa. Conceito que está lá no nosso livro. Uma formação não só formativa, mas transformativa que permite esse sujeito. Então, uma outra coisa que é muito potente, dica, hashtag de graça, presentão de Natal antecipado. Sim, cada obra vai ser escrita dentro de um objeto, né? Então, esse objeto lá é o objeto 1, EJA. Então, você vai pensar as atividades, os projetos pensados para EJA. Mas sabe uma coisa assim que eu acho que eleva o seu material? Adapta isso também para diferentes objetos. Então, assim, eu sei, tô destinando. Se mandou, tá mandado. Aqui é para o EJA 1, pro EJA. Mas também deixa assim, não precisa nem escrever a palavra, mas deixa aquela sugestão para a pessoa falar: nossa, mas sabe que se eu usar isso no fundo 2 dá certo? Presente de Natal. E aqui, para encerrando a minha parte, o que é importante na estrutura desse material? A gente falou do que é importante ter na estrutura. Temos que apresentar a obra e as suas potencialidades, justificar a relevância dessa obra para o objeto, para o público, dialogar com o BNCC, gente, não tem como fugir. Já aproveita que está falando de BNCC, fala de competências socioemocionais, tá? Valorizar os recursos de linguagem. Se é uma obra literária, ela tem uma composição. Então, como é essa composição, como é essa linguagem? Falar sobre letramentos literários. Eu gosto da palavra multiletramentos, mas dessas muitas possibilidades desse leitor por meio de palavra, da ilustração, do ritmo e de tudo mais, ampliar o seu repertório nos diferentes usos de contextos escolares, indicar materiais complementares. Não é nenhuma. Eu não sei agora, Rafa, se é uma obrigação ou se é um aconselhamento a indicação de materiais complementares. Mas, de toda forma, é importante. Então, se é importante, você coloca. Se está obrigada, não põe, porque é bom, tá? Depois, sugestões de propostas de leitura. Então, a gente tem ali uma quantidade do que precisa ser feito, quantidade mínima. Então, pensa nessa mediação, nesses projetos, nessa expansão para o desenvolvimento social. E, lógico, uma abordagem que vai estar valorizando, como a gente disse, sensibilidade e criticidade. E, em resumo, ampliação do repertório. É só isso? Não. Não é só isso. A gente precisa também contemplar algumas legislações, como, por exemplo, as leis 14.133 e a Lei 9.610 e os seus desdobramentos, tá? Os decretos 9.099 e o decreto 12.021. E também algumas resoluções, tá? Então, a gente tem várias resoluções. Então, precisa contemplar BNCC, que a gente já falou, a LDB. Gente, cuidado, né? Bota a ECA no meio também. Direito humano, é ECA no meio. Então, deixa eu ver o que faltou aqui. Faltou dizer que, cuidado, são reprovadas obras com muitos erros gramaticais, tá? E uma vírgula, digitaçãozinha ali. Não, calma. Tá bom, tá tudo bem, tá sussa. Mas sabe aquela coisa assim, uma lacafenta, que a gente vê que foi feita de qualquer jeito? Não. Erros conceituais, eu acho que esse aí é o mais perigoso de tudo. Plágio, obviamente, né, gente? Não dá para usar o chat GPT e falar, ai, nossa, foi o que. Não, não, não. Não pode. Não pode. Como diz
A Tati do Saúde alguma coisa, cospe. Não, não pode. Depois, trechos ou páginas fora de desordem. Ou seja, gente, mais uma vez, falta de cuidado, né? Então, vamos mostrar as coisas bonitinhas, arrumadinha. Deixa eu ver se faltou alguma coisinha aqui. Ah, sim. E aí eu tô fechando e já passo pro Rafa. A gente pode contemplar diferentes gêneros dentro desse processo: poemas, romances, fábulas, lendas, crônicas, memórias, biografias, contos populares. Aí fala assim: biografia não é informativo? Biografia pode ser romanceada, pode ser biografia em quadrinhos. Você pode pegar a biografia, como eu conheço gente aqui que tem livro bom até para o PNLD, que é biografia em verso, né, prosa poética, narrativas de cordel, narrativas de aventura, livros, imagem, ó, tá valendo. Então, tem uma narrativa pictórica bem linda com esse tema, ó, oportunidade. História em quadrinho, texto em formato de teatro. E eu fecho com três coisinhas. Primeiro são as datas, e a gente repete isso e o Rafa vai repetir. Lembrando, cada objeto, cada obra pode ser. As obras, elas podem ser inclusas em categorias, que nós vamos chamar de objeto. 1, 2, 3 e 4. Primeiro objeto é o EJA. Se é o primeiro, tem que entregar mais rápido, né? Então, em abril. Depois o Rafa fala as datas certinhas, tá? Aqui é só um resumão. Depois ensino médio, que é junho. Depois Fundamental 1, que é o objeto 3, em agosto. E depois o Fundamental 2, que é outubro, que é o objeto 4. Tem uma janela de inscrição e não pode perder, tá? Não adianta fazer tudo lindo e depois perder. Vai ter o treino da HTML que o Rafa vai falar. Então, nesse processo, né, que a gente está aqui cogitando, para quem tem interesse, se inscrever, para depois passar para avaliação pedagógica, aí ter essa análise desses atributos, ver se sua obra está habilitada, para o pessoal escolher, né, os professores escolher essas obras, a escola, para ter essa negociação, para depois verificar no contrato e controle, tá certo, né? Cumpriu mesmo? E depois chegar nas crianças, nos adultos e em toda a comunidade, por meio dessa distribuição pelo governo, tem muito chão. Mas não é tão complicado assim, é só muita coisa, tá? É muita coisa que precisa ficar atento, mas não é tão difícil. Então, eu fecho aqui a minha parte falando de. Até que fui bem, né? Tem 8 minutos ainda, mas já acabei. De algumas ideias. Então, deixa eu ver se realmente eu falei tudo, porque a pessoa fala assim, fala tudo. Falei mesmo. Ai, que bonitinho. Parabéns. Ideias. Que tal pensar para quem ainda se arrisca, falar assim, eu acho que eu vou escrever, porque ainda tem esses que falam assim, é para outubro? E dou conta demais da conta de fazer tudo isso, depois transformar HTML, fazer material e tudo, e dou conta, ó, fichinha. E ainda vai escrever uma história. Então, por que não pensar histórias de grandes personalidades, de grandes nomes? A gente tem, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, né? Já existe o Quarto de Despejo, mas olha que quão potente é a história dela, né? De luta por dignidade e a escrita ser o seu lugar de libertação, a luta contra a fome, né? Uma obra que o Quarto Despejo foi maravilhoso. Então, quantas obras podem falar de inspirações? Pessoas que produziram de forma independente. E eu pensei isso porque agora eu vi o Marco aqui. Oi, Marco, que está lá em Portugal. Mas, por exemplo, você tem uma obra independente, tem editora que tem interesse, fala, já está pronta? Então traz aqui, vamos agora publicar por nós, né? Pensar nessas produções que sejam diversas, que sejam bonitas, e o mais importante, gente, que seja antirracista, anticapacitista, que não seja reducionista, que não seja didatizante. E por que a gente está falando tudo isso aqui? Porque a gente tem feito isso. Agora o Rafa vai contar. Bem, se você está com conteúdo em dia, acha que muito do que eu disse aqui dá para fazer, né? Seja enquanto editora que já está tentando se inscrever, ou como alguém que dentro desse processo aí, né, ainda vai apresentar o seu original bem em 45 segundos tempo para uma editora, como fazer tudo isso? Quais são os requisitos, as documentações? Quais são essas partes mais que ele vai falar agora?
Rafa, é com você. E aí, gente, então tá, vamos lá, bora lá. Eu quero começar essa fala, a gente entendendo um pouquinho da visão de editor, como que é, assim, então a gente está pensando tudo que o livro tem que ter, vou falar aqui sobre como que inscreve, né, e os pormenores ali, porque tem muita gente que tem dúvida disso, beleza, vou escrever o livro e tudo mais, porém, o que que eu faço depois, né? Tem muita possibilidade. O próprio edital, ele vai sinalizar. Em termos de quantidade, gente, vamos só entender aqui do que a gente está falando, né? A Ju falou que o livro vai para um preço pequenininho, ele precisa de uma série de adaptações para chegar nesse mercado. Eu tenho o seguinte apontamento aqui: o livro, ele para ele circular nesse mercado, eles têm uma certa limitação ali de para ele saber qual que vai ser o peso. A gente está falando de um programa que envia livros para o Brasil todo. Hoje eu estava numa reunião aqui na cidade e eles falaram assim: a gente tem 57 mil alunos inscritos numa cidade. E imagina, né? A gente está falando de um edital que vai entregar livro para tudo isso. Pra vocês terem noção, editais anteriores, né? Ó, o Educação Infantil, que foi o último em aquisição. Essas informações aqui elas estão no Diário Oficial e no Guia do PNLD Digital. Né? Foram 270 obras aprovadas ali e para pré-escola, para creche, 271 obras aprovadas. Isso aqui é um grande número, baseado em, assim, poucas editoras aproveitam esse mercado. Agora imagina 270, 200, umas 540 obras aqui, 560 obras distribuídas para o Brasil todo. Né? Vamos pensar na quantidade de livros que cada escola recebeu, que cada biblioteca também, porque agora ampliou-se esse programa para poder ser adquirido em bibliotecas também do país. O ensino médio, a gente teve 525 títulos aprovados e o edital, o antepenúltimo edital aqui, que pelo menos eu participei, que foi o edital de ensino fundamental, mais 342 títulos. A gente teve no último edital aí um número recorde de participações, porque é o edital de educação infantil. E aí, bom, o que a gente precisa pensar aqui, né? Basicamente, eu tento simplificar ao máximo. A gente sabe, assim, para simplificar, gente, não é algo que, não é simplesmente entrar, inscrever e achar que o dinheiro vai cair na conta. Não é bem assim, né? O edital, ele é a possibilidade de você colocar o livro, inscrever. Tem um porém que a Ju esqueceu de falar, que eu vou deixar para o final só, que é um detalhe muito importante que vai culminar em toda a produção de vocês. E então, mas o que é vocês precisam saber? A inscrição, basicamente, quem que pode participar? Autores representados por editora. E aí, eu digo assim, pode ser representado por um CNPJ. Se esse autor ele tem um CNPJ com o CNAE de edição de livros, se ele tem um CNPJ com o CNAE de comércio de livros, que geralmente a gente vê pelo menos um CNAE de edição de livros para um autor, se esse CNPJ ele tem mais de 3 anos, ele já pode concorrer. Então, o que isso faz com o mercado? Faz com que ideias de livros, ideias de propostas. Eu mesmo, eu lembrei aqui, vendo esse edital, de livros que passaram pela minha jornada, de livros de produtores culturais daqui da região, que tem muito potencial, que tem muita valorização, principalmente no gênero biografia, de concorrerem. E são livros que estão prontos. Então, os produtores, eu penso muito assim, gente, vamos escrever, porque dá para colocar, o mercado está ali, eles estão dispostos a comprar livro. Se alguém estiver oferecendo livro, se alguém estiver falando que quer comprar o seu livro, você não vai oferecer? Você não vai querer que ele compre? Então, é exatamente isso que a gente está falando aqui. Para as inscrições, eu vou falar aqui a gente tem 4, né, inscrições, então, que vão durar o ano todo. Então, até outubro, até dia 31 de outubro, a gente vai ter cada 2 meses mais ou menos ali, maio, junho, julho, agosto e outubro, a gente vai ter
inscrição. Vai ser um ano de muita edição, de muita produção. Não precisa inscrever em todas as obras, em todos os objetos, mas tem uma limitação também. Cada editor, cada autor representado por editora pode inscrever um livro por cadastro de CNPJ. Então, vocês vão precisar se inscrever, escolher uma obra. Mas é aquilo que a Ju falou, às vezes, né? É aquilo. Tem esse livro aqui que ele tem uma abordagem mais para EJA, mas o caderno de sugestões ao professor mediador, eles estão falando com esse nome, né? Ele vai, basicamente é ele que vai fundamentar a justificativa para esse livro estar sendo inscrito naquela categoria. E a gente sabe que tem livro que funciona para EJA, funciona para ensino médio, funciona para ensino fundamental. EJA tem 3 segmentos de aprendizado. Então, a gente tem muita possibilidade de passar pelos mesmos caminhos que o livro infantil, que o livro para o adolescente, ele vai percorrer. Então, gente, são oportunidades que você pode, às vezes, esse livro aqui ele tem mais cara de ensino fundamental 2, mas eu posso inscrevê-lo aqui numa outra categoria, aproveitar. O que eu estou querendo dizer? Cada autor representado por editor, ou cada editora pode inscrever até 4 obras, tá? Ela precisa ter esses 3 anos, ela precisa ter 3 anos nesses quinais editoriais que geralmente são edição de livros e comércio de livros. Que eu tenho para adicionar também é um processo de licitação, é um processo de dispensa de licitação, e por isso também vai aquela questão dessas limitações. Por que eles colocam tanto impeditivo? Não é uma compra de um edital que sai de uma prefeitura X, que vai comprar 3, 4, 10 livros de cada título, que vai fazer uma compra de um livro, uma unidade de cada título para a prefeitura, para alimentar as bibliotecas daquele local. Não. Ele é um processo de dispensa de licitação. Dispensa de licitação significa que é o quê? Quando se torna inviável um processo licitatório. Vamos pensar bem aqui. Você está escrevendo o seu livro, não tem nem... assim, você está produzindo esse livro para comercializar ali. Nesse formato, com caderno, com a versão em HTML, que eu já vou falar, tem alguém que está vendendo esse livro no seu lugar? E aí que está o suprassumo aqui do PNLD. Ele pede essas exigências para comprar. Então, você vai comercializar o livro. Além disso, você vai vender o caderno, o material digital, que é o caderno, você vai vender com valor separado. Então, tudo isso, lá no final, ele tem um retorno, tá? E, principalmente, é um processo de dispensa de licitação. E aí, a gente tem algumas etapas. Basicamente, o livro precisa estar pronto na data de inscrição. E aí, estou chegando na parte que eu fiquei de falar que a Ju esqueceu. E é muita coisa, mas também não tem problema. É um detalhe, só um detalhezinho que faz toda a diferença, sabe? Então, a gente tem o processo de inscrição. No processo de inscrição, você já vai inscrever o livro pronto. Por isso que é importante um cronograma daqui, da onde vocês estão, para a data da inscrição. Por exemplo, a inscrição vai ser em outubro, mas o que eu preciso ter esse livro pronto em outubro? O que eu preciso deixar pronto? Tem uma questão de documentação. Inclusive, no meu atendimento, eu já forneço modelo de contrato, forneço todo o background, tudo que tem ali dentro para você poder participar e você se inscrever com menos problema. Então, eu resumi aqui, tem várias etapas, no edital está descrevendo lá, mas eu resumo em inscrição, validação, negociação, produção e faturamento. Né? No edital nem fala essa parte do faturamento, mas eu acho que é importante para a gente entender, né? Que é um processo que ele vai culminar no quê? Na venda dos livros, na compra desses livros pelo governo. Então, a inscrição precisa estar tudo pronto, né? A inscrição das obras por editores. A validação é o quê? Eles vão pegar essa inscrição, que é uma das únicas fases que pode ter uma
reprovação, assim, você nem passar pela avaliação, não vou chegar nem ver seu livro se você não escreveu direito, se você não colocou o contratinho, se você não colocou as declarações, se você não colocou, subiu os livros até a capinha no lugar certo. Lógico, tem a validação dessa inscrição que eles vão olhar, mas se tiver tudo bagaçado aqui, gente, já pode existir. E eu acho que, assim, particularmente, é um trabalho desperdiçado. A gente vê muita gente com muito livro bom que fica sofrendo para colocar esse livro no mercado, para vender, para achar uma editora, assim, já é um desafio produzir. E aí, aí que entra num outro processo que é muito mais complicado, que é o de vender. E aí, aqui, mas eu penso assim, se você não escrever, aí você não vai ter nenhuma chance de vender mesmo dentro desse mercado, e vai continuar na mesma, lógico. Já é desafio, gente. Mas participando, concorrendo, quem sabe, né? E a gente tem, então, avaliar. Depois dessa inscrição, vai existir essa validação. E eu coloquei aqui também a avaliação pedagógica. Aqui, nesse momento da avaliação pedagógica, é muito legal. Uma das fases mais gostosas, que é ver o seu trabalho passando pela leitura de um cadastrado especialista, vão ser pedagogos, vão ser beletristas, vão ser pessoas já formadas que se cadastraram lá na plataforma para avaliar. E aí vem o retorno, né? Como a Ju falou, se o livro estiver cheio de erro ortográfico, vai reprovar por uma questão ortográfica. Passou de 5%, 10% da quantidade de erros na obra, esse livro já vai ser reprovado. Então não pode fazer malacafento, né? Tem que fazer bem feito, tem que fazer um processo editorial bem olhado. Essa avaliação pedagógica, então, ela vai avaliar tanto o critério, a qualidade desse material, se ele está dentro dos temas da equidade e, principalmente, se o tema que foi inscrito está coerente com o que está sendo apresentado no manual. Falar mania de falar manual, gente, foi manual por muito tempo, mas é caderno de orientações ao professor mediador. Professor e mediador também, porque ele tem esse viés de reconhecer o professor como mediador e também esse livro ele vai para salas não salas de leitura, não, vai para bibliotecas e vai ir na mão de pessoas que vão promover isso, não só na sala de aula. Então, é um livro literário, ele não é um livro pedagógico, apesar de estar no Programa Nacional do Livro e do Material Didático, não é didático, é um literário. Então, ele tem essas sugestões, ele tem essas orientações, e isso vai ser avaliado também na fase de avaliação. Qualidade desse material, se aqueles temas foram trabalhados, se a BNCC está contemplada, tem até um checklist de produção, de produtor, né, para quem está produzindo esse caderno, o que ele precisa fazer para entrar, né, para ele ser validado com base na experiência que a gente tem, com base em outras produções Não, também disponíveis no mercado. só vou te interromper, Rafa. É, esse checklist, ele está lá no edital ou isso é um fruto do seu trabalho? O que eu ofereço, tem no edital, tem lá, né? Os itens lá, né? Então a gente tem O, que ler, entender exatamente, ler as 3 partes em que menciona o caderno e limpar isso e fazer o seu próprio checklist. Eu já entrego meu checklist Ah, prontinho, bonitinho, então tem um redondinho. serviço aí que ajuda os companheiros. Claro, daqui a pouco a gente vai falar disso, né, Ju? Então, tá bom. Como ajudar a galera? Então, depois dessa avaliação, depois desse livro ele já lido, aí ele vai para uma fase de aprovação, habilitação, e tem as fases burocráticas que vai culminar na apresentação desse livro para os professores, por meio do guia, que aí cada escola e cada biblioteca, dependendo do tamanho dela, vai poder escolher uma quantidade de acervos, e acervos são as caixinhas com aquela quantidade de livros que foram selecionados. Então, tem 16, é comum ter entre 16 e 18 acervos, e as escolas, geralmente os livros os livros aprovados, eles estão em 2 acervos. Isso aí é mais ou menos a mescla que aconteceu, porque eles querem democratizar, eles não querem
favorecer um livro só de um autor conhecidíssimo, um premiado, mas eles querem distribuir igualitariamente os livros que foram aprovados, que têm a mesma qualidade. Então, a gente não está falando de um prêmio no qual ganha o melhor. Não é isso. Ele é assim, os aprovados, os validados, os aprovados na avaliação pedagógica, eles merecem esse local, esse posicionamento, que o próprio FNDE vai se organizar para poder distribuir isso igualitariamente entre as escolas pela escolha dos O que é professores. legal pensar, né, Rafa, que nesse convite à bibliodiversidade, então são editoras de todos os tipos, as grandes, as pequeniníssimas, de uma pessoa só, com livros das mais diferentes temáticas. Então, a gente tem várias categorias aí, mas para as pessoas entenderem como que isso vai acontecer, imagine que o governo está dando para você um carrinho de compra. E você pode colocar em cada carrinho só X produtos. Então, você falou o nome, esqueci agora. Acervos. Esses acervos são esses carrinhos. Então, assim, gostei deste livro. Então, esse livro, dentro desse bloco aqui, ó, escolhe um desses, põe nesse carrinho. E olha aqui, eba! Põe no carrinho. Então, a gente tem essa diversidade. Então, as chances das obras estarem no PNLD, se elas passam tudo isso, tudo validadinho, tudo arrumadinho, é muito grande, né? Não é coisa assim, vão comprar 300 mil de um e vai comprar 10 de outro. Não é bem assim. Não, não, de maneira nenhuma. Pensa assim, ó, 144 mil escolas públicas que eu vi da última vez que eu levantei esses dados, fora as bibliotecas. Pensa que quem produz, quem está cuidando, quem se preocupa com marketing, com divulgar, com Instagram, com engajamento, não sei o quê. Quando que você consegue divulgar o seu livro para 144 mil pessoas interessadíssimas, quentes, para comprar esse livro, as pessoas certas, né? Você vai levar numa escola, numa base que vai formar, vai ajudar a formação de leitores, essa fundação, né? Pensa você oferecendo, tendo a oportunidade de oferecer e essas pessoas podendo recolher esse livro, né? Porque é isso, o governo vai pagar, e o professor ele tem que escolher. Então, a barreira fica muito mais simples, né? E todos os livros ali vão ter a qualidade esperada para um programa desses, que é um programa de mais de 80, quase 90 anos. Então, depois disso, né, depois da escolha, existe uma etapa interna de processamento, que eles vão falar assim, editor, peraí, que a gente está contando aqui qual vai para qual escola e tudo mais. Aí vai o processo de negociação, também ensino como faz uma negociação boa, né? Para você não sair só aprovando de cara, assim, vou aprovar, aceitei, e você fica no prejuízo, porque tem isso também. Na sede, com sede de chegar lá, acaba fazendo um mau negócio. Então, tem esses detalhezinhos que é bem importante olhar para esses pontos também, mas isso é depois que o livro já está lá para ser adquirido. E aí, depois disso, tem o faturamento, tem a entrega. Inclusive, eu recomendo dentro dos meus grupos gráficos que vão fazer uma parceria com os editores, fazer uma parceria com o autor representado pela editora, para que ele não precise se descapitalizar antes. Ou seja, você não precisa pagar milhares para impressão, porque a impressão é cara, né? E então, muitas vezes, você consegue fazer um combinado no qual, eu tenho aqui um contrato assinado pelo governo, vamos produzir, e são empresas que já têm muita expertise nisso, já sabem como funciona o mercado e não vão ficar te cobrando, não vão querer acabar com você, porque é um processo íntegro. Então, basicamente, e aí está o ponto que eu não falei daqui da Ju. A gente tem, sim, datas de inscrição que são, né? EJA, de 22 de abril a 5 de maio, e é rapidinho o processo. Por isso que o livro tem que estar ajeitadinho, né? Você esqueceu de falar uma Eu coisa. vou falar do HTML, tá? Já sabia, né? É, obras literárias do ensino médio, mês 6. Vou resumir aqui. Obras literárias aos anos iniciais do ensino fundamental, mês 8. E obras
dos anos finais do ensino fundamental, mês 10. Para isso, o livro ele precisa, né, tá pronto. Porém, o edital ele tem um pulo do gato. Ele fala que as obras elas precisam estar registradas até dia 31 de março. Então, o que eles estão fazendo, né? Tipo, tem gente que vai, é normal, gente. As pessoas vão lá e falam, bateu a água, tá faltando um mês aqui, falando, acho que eu vou. Eu fiquei pensando até agora, fiquei postergando, agora eu vou que vou. Só que aí eles já bloquearam, você não pode nem registrar sua obra. Agora, sua obra já tem SBN, vai que vai, dá para fazer, dá para produzir, lógico, sempre com planejamento, tá? Falar um pouquinho do HTML. HTML é um item que está lá solicitando em todo o edital. Então, lá, o que é isso de HTML5? O que é isso? HTML5 basicamente é uma linguagem. E todo mundo quando eu estava aprendendo sobre HTML5, eu sabia zero. Hoje eu sei um já. Não sei muito, não sei 10. Eu sei um pouquinho, básico. E aí os programadores me explicavam assim, você lembra do Orkut? Que você, às vezes você podia criar uma cor, fazer um emojizinho, colocar negrito na sua bio. Tinha a bio lá do flat, né, com texto e tal. E aí a galera começou a aprender a usar o verde, usar o vermelho, e aí você tinha que digitar um código antes para esse texto aparecer, quando ele começa em vermelho, quando ele termina em vermelho, né? E aí você ia lá, fazia o nickname, fazia toda a descrição e tudo mais, cheio de códigos. Esse código era uma codificação de HTML. E basicamente é o quê? Uma linguagem digital, né? A gente tem a Amazon, o Kindle. O Kindle ele é um formato que ele já está adaptado. Você vai lá, produz o livro até no formato Word, se você quiser, e subir lá no Kindle, ele vai fazer a conversão. O FNDE não tem isso ainda. Então, ele pede para que o produtor entregue esse livro nesse formato HTML. Isso geralmente é feito por um diagramador especializado em HTML e também precisa de um processo. Basicamente, diagramar também um livro. Isso causa algumas limitações e também uns desafios literários para que você traga uma obra que está num formato, né, um livro, num formato, né, 3D, tátil e tudo mais, para um formato digital. Por quê? Esse livro ele vai ser distribuído numa plataforma distribuída pelo governo, na qual é um livro que vai servir para pessoas com baixa visão, para pessoas cegas, pessoas também que vão necessitar de uma audiodescrição, o cego principalmente, né? Esse texto ele vai ter uma audiodescrição das imagens e tudo isso vai estar embutido na codificação e num guia gigantesco lá do PNLD. É complicado programar para alguém que não tenha conhecimento? É muito complicado, é reaprender, mas é aquilo também. Eu penso bastante nisso, né? O aprendizado, para quem quer se dedicar a isso, para quem quer fazer um grupo ou uma editora focada nisso, até prestar serviço, está aí também, inclusive, uma oportunidade, uma fatia do mercado possível, né? Então, o HTML basicamente é isso, uma linguagem que esse livro ele vai ser unido, ele tem um guia de 50 páginas, 60 páginas lá, que ele explica, a pastinha tem que ter esse nome. Na primeira página desse arquivo zipado, tem que ter esse arquivo aqui, index. Nesse arquivo tem que ter isso, isso, isso. Tudo descrito lá. E mais dá trabalho é fazer uma revisão, uma conferência disso, principalmente para quem não tem o conhecimento, né? Mas basicamente HTML é isso. Então, nesta inscrição você vai inscrever o livro impresso no formato PDF. É importante dizer também que você não precisa imprimir antes, você não precisa entregar esse livro. Sou eu que vou distribuir em todas essas escolas? Meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Quem está participando vai entregar no endereço que o FNDE pede e ele vai falar, ó, entregue nessa transportadora lá, geralmente na Grande São Paulo. Então, vai entregar lá, a carreta vai lá, entrega os livros lá e pronto, gente, é gerar nota fiscal. Então, na hora da inscrição, é o livro impresso, né, o formato dele impresso, mas é no formato PDF, você vai subir. E aí, o livro digital,
Nesse livro digital é que vai entrar o caderno de orientações ao professor mediador, porque ele vai ser, eles mencionam que ele é uma cópia desse livro em PDF, uma cópia idêntica, e que também acrescido desse caderno. Então é o quê? Esse livro aqui ele tem 32 páginas, o material digital tem mais 20 páginas. Então, ao todo dá 52 páginas. Esse material digital vai ter que trazer essas 52 páginas no formato HTML. Ju, esqueci algo quanto a isso? Não, eu vou é, pegar, eu fiz as anotações quando estava falando das perguntinhas, mas eu vou começar aqui com um comentário de Lili Vieira Coach, tá? Que disse assim: Rafa, saiu no DEU de hoje que o TCU julgou irregular a exigência do HTML5 no ato da inscrição. Possivelmente o FNDE não exigirá nos próximos editais. Então, Que bom, hein? Porque antes era assim, antes você não precisava fazer de cara. O que a gente está entendendo? Que é um pouco servidor, e aí e muita gente aprendendo como que faz. E isso ficou claro na reunião do FNDE. E para a gente isso é muito bom. Imagina, não ter exigência, você já consegue não ter fazer com esse investimento, né? investimento também, porque é um investimento a mais. Enfim, Uhum. a gente acha muito válido. Antes das perguntas, Ju, que antes de partir para as perguntas e de finalizar elas, é importante falar que a Juliana aqui em cima ajuda, né, o pessoal muito. E parabéns, Ju. Ela também está ajudando, a produzir cadernos de mediação, fazer aqueles bolsos bonitos, com projeto, com atividades. E né, tem no link dela ali o contato para ela. Na minha página aqui vocês vão ver também link para poder ver o resumo disso que eu da meu método, do meu grupo de mentoria e também falar comigo ali se tiver interesse de fazer um trabalho, tá? Ó, então eu vou fazer um geralzão aqui do que foi dito, mas só lembrando o seguinte, tá? A gente teve uma pergunta aqui. Não, vou começar lá desde o início. Pessoal pedindo para repetir coisas que foram ditas, lembrando que vai ficar gravado. Então, se eu falei muito rápido, depois vocês voltam a assistir, tá? E curtam. Curte. E aí, isso é bom que dá engajamento, compartilha com os coleguinhas, isso é ótimo, tá? E aqui dá para ver nitidamente dois perfis de cancerianos bem diferentes, né? Totalmente diferentes. O Rafa é o típico ursinho fofinho. E eu, né? Aquele divertidamente, cada um é de outra cor. Então, assim, falei rápido. Falei para conseguir falar um montão de coisa. Então, volta. Mas se é para resumir, alguns colegas resumiram aqui. Então, eu vou dizer. Primeiro, que o edital fala sobre pertencimento. Segundo, como disse o perfil Patricero Chape, equidade é quando a diferença não é impeditivo. E devemos pensar que os livros precisam fazer com que o leitor se maravilhe com o cosmo. E ela ainda acrescenta: os livros não devem subestimar a inteligência das crianças, dos jovens e dos adultos. E quando a gente falou de religião, ela disse: Deus é grande demais para caber em uma religião apenas. Então a gente tem aí várias possibilidades. Depois, alguém perguntou assim: pode ter Marte africano na problemática? Sim, pode ter, né? Por quê? Porque faz parte das nossas matrizes, das nossas raízes. Então, tá tudo bem. Não é uma coisa assim fechada dentro do contexto brasileiro apenas, tá? Depois, a Márcia perguntou, Rafa, quantas obras um mesmo autor pode colocar? Então, acho que isso é importante trazer dois cenários, que é eu como escritora e tenho obras na editora A, B, C, D, E, H, I, J e quantas mais eu conseguir. E eu, às vezes, como uma autora editora independente ali, tem uma editora, e aí eu tenho uma quantidade para colocar. Então, vamos só diferenciar essas duas coisas. Quantas obras, quantas podem ser
de Tá. cada autor. Olha, e eu já vou fazer um pitch para Juliana aqui, ó. O autor, ele pode, exatamente, a depender do contato dele, da influência dele no mercado editorial, ou encontrando uma pessoa multiplicadora, como a Juliana, é possível escrever. Não tem limite no edital. O edital não fala assim, pode escrever 10 livros de autores, pode escrever 20 livros de autores. Gente, isso, vamos aproveitar. Se você Isso aí não tem tem nada disso. 100 livros em 100 editoras, manda bala em 100. Exatamente. Então, não tem limitação disso. Se você é um editor, ou uma pessoa com um CNPJ, um autor que tem um CNPJ, pode ser MEI, não tem impeditivo nenhum. O edital também não fala quanto a isso. Não pode escrever MEI. Não tem disso. Se você é um autor representado por uma editora, você vai poder escrever, né, o máximo ali, é o que está dizendo o edital, uma obra por objeto. Então, Uma obra são para 4 EJA, livros. uma obra para EJA, ensino médio, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. E lembrando, quando a gente está falando de ser um escritor, editor que produz sua própria obra, mas tem que olhar lá no seu MEI um negocinho que chama KINAI, é um código. Então, cada código tem a ver. Então, tem que ser um código de editoração, um código de venda de livro. Então, tem que ficar bastante atento e isso o Rafa orienta direitinho. Depois, a Rita perguntou, né? E a gente, de certa forma, já respondeu. Autor independente sem editora não pode, né? Não, infelizmente não, né? Precisa ter uma Se editora. esse autor tiver um Ah, sim. CNPJ com KNAI de edição de livros, sim, mas assim, o autor pessoa física não pode. Quem pode participar CPF desse não, edital? CNPJ sim. Exatamente. Gente, fica aí que tem mais coisa pra gente falar. Calma, tem mais coisa. A Eliane perguntou: devem estar cadastrados até o dia 31 a obra e o caderno? Não, só a obra. Então, Mas, lembrando. mas a Eliane tá lá no meu grupo. Ela sabe que tem que ouvir o mentorzinho aqui. Eu não fico esperando, não, gente. Já cadastro tudo, deixo tudo pronto para evitar algo para fazer depois. Que mais? E aí, todos os livros precisam ter HTML? Sim. E aí, só lembrando, no HTML nós vamos ter o livro mais o caderno, tá? E o livro, ele precisa estar com ISBN, com data até 31 agora. Então, mesmo que você queira dar uns corre aí para fazer um livro novo, do zero, eba! Ainda precisa, tá? Depois eu quero que o Rafa também fale um pouco de números, mas antes de falar isso, como eu sei que o horário, algumas pessoas já estão se organizando para sair, então presta atenção. Então a gente fez essa live, né, de gostinho, de um. Deixa eu entender o que está acontecendo aí, que negócio é esse? Será que é para mim também? Será que eu me encaixo? Mas a gente também está apresentando aqui alguns dos nossos serviços, né? Então o Rafa falou dessa mentoria que ele tem, que na verdade a gente pode pensar tanto como uma mentoria, que são esses cursos, essas orientações que você se apropria, e aí a partir disso, como no próprio edital tem as orientações para o HTML, por exemplo, você aprende e mãos à obra. E tem o assessoramento, que é o plano Master Maravilhoso Blaster, que é a partir do assessoramento, então ele vai ter o número de reuniões, o número de coisas para te acompanhar, pegar na mão e falar, vamos, agora vai. E ele nunca perdeu uma obra que ele colocou, que ele inscreveu no PNLD. Verdade ou mentira? Verdade. Então, gente, mãos à obras. E aí, eis eu aqui, porque as pessoas ficam pensando assim: ela é professora, pesquisadora. Vamos voltar lá no início? Quem está no início? 5 planetas em Gêmeos. Ou seja, nesse PNLD estou atuando como? Apresentação de originais. Então, eu faço esse papel de quase um agente literária. Porque eu digo quase um agente, porque o agente cuida de direitos autorais. Eu faço a apresentação. Então, então eu vou te mandar um texto. Não é assim que funciona, bebê. É assim. Eu só apresento livros que têm a ver com as coisas que eu acredito, com a minha linha editorial, não quer dizer que livros que exploram a materialidade, mas que vão instigar
a sensibilidade, a criticidade, livros que têm essa boniteza, que não são estereotipados, blá, 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 blá. Então, os livros que eu apresento são livros que passam pela minha consultoria. Então, para quem não sabe, eu presto vários tipos de consultoria, entre elas, uma consultoria que vai da leitura crítica, do acompanhamento, da mentoria, da criação, da análise, da preparação desse texto, né? Para ele estar bonitão para ser apresentado para uma editora, que pode ser via você mesmo ou via mim. E aí, vinha bem, esse também tem um custo e eu apresento para as editoras essas obras. Só com Rafa, como a gente disse, foram 7, né? Nesse, né? Só agora, Só nesse agora foram é. 7. E hoje recebi uma notícia que mais 4, sem ser do Rafa. O segundo trabalho que eu faço é de design instrucional. Que figura é essa, esse tal de design instrucional? É o carinha que vai chegar lá e falar assim: você tem esse livro aí? Legal. Precisa fazer o material? Preciso. Não sabe como tá fazendo? Vamos lá, segura aqui na minha mão e a gente vai pensar: ó, esse livro é potente nisso, 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 nisso. Você vai me contando. Então, que tal a gente ter essa conversa, explorar dessa forma? Então, eu vou te ajudar a estruturar o que dá para fazer pedagogicamente com essa obra, tá? Então, eu saí da parte de consultora, agenciadora e representante editorialmente a ele, para ir agora para a parte educacional. Então, eu faço esse design instrucional acompanhando esse material. E também para as editoras, sejam elas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, também faço um trabalho de coordenação editorial e coordenação pedagógica, que no caso do Rafa eu também estou fazendo as duas coisas além de editar. Foi tudo, né, Rafa? Tudo. Só não tá passando café, mas o resto Só é... falta, né? Só falta, né? Um cafezinho, a gente vai. Tim. Voltamos. Também faço o papel de edição. Agora, com o PNLD, sim, daria para pôr mais uma? Até dá, mas não mais, porque já estou com bastante. Faço o papel de leitura crítica, mas nesse PNLD, então, a gente tá junto, eu e Rafael. Tudo bem que não é porque fez algo, fez a contratação de um serviço meu que necessariamente já leva o Rafael de brinde ou vice-versa, mas nós integramos os nossos serviços, então, de certa forma, né? né? Pague por dois e leve dois. Vocês têm aí uma infraestrutura muito boa de pensar. Não só como fazer isso passo a passo, né? Essa coisa da documentação, desses macetinhos, né? Até, não vou contar o que que é, mas teve um negócio lá que eu estava editando um livro e falei: Rafa, estava pensando aqui, dentro dos desafios que a gente tem, né, de formato, essas coisas, eu vou optar por isso, porque eu acho que isso vai economizar. Ele falou: não, não faça isso. A obra vai ser valorizada se você fazer assado. Falei: tá, mas se eu fizer assado, a gente vai, né, vai investir um pouco mais de dinheiro. Ele falou: então se a gente faz assim com assado, aí tá, eu, gênio! Então, ele é o gênio dessas soluções aí, de seu livro não precisa estar impresso, então consegue colocar lá, né? Produzir tudo isso, tendo esse material em HTML, e aí depois que for, aí com essa lista de fornecedores e tudo mais que o Rafa vai assessorando, vocês conseguem imprimir e pagar depois, né? Com contrato, todos os macetinhos lá. Então nós estamos aí, Juliana, na a parte de ajuda editorial e também de pedagógica, e o Rafa nesse assessoramento de todo esse processo. Aí a gente falou de HTML, né? O pessoal falou assim: poxa, eu vi lá no edital como que faz, porque tem um passo a passo, mas achei difícil. Vocês não fazem? Nem eu, nem o Rafa, não, nós, eu e Rafa, nós não fazemos. Mas nós estamos em equipe, gente. Aqui é um grupo, não é um grupo editorial, mas é um grupo de mentes potentes. E temos sim. Quer um HTML? Chega com a gente que a gente tem quem presta esse serviço. Até para produção de material, a gente também tem que emprestar esse serviço. O único problema é que a gente quase não tem mais vaga. Então, assim, para produção do material, produção mesmo, alguém que vai escrever para você, agora, vamos orientar as pessoas que você tem para a produção? A gente tem vaga e ainda dá para fazer muita coisa legal. Rafa, tem alguma coisa que você gostaria de comentar, que a gente não contemplou, que você acha importante? Fora nos sigam, né, gente? Por favor, né? Siga o Rafa, me siga. Por favor, compartilha com os amigos. Depois que salvar, depois que for
tiver gravado salvação. Aí você vai lá e põe salvar, assim, favorita, né? Dá um carinho aí, poxa vida. É isso. Diga, Rafa. Eu acho que eu só vou reforçar assim a questão de não perder essa oportunidade. É uma alternativa grande do mercado, não pode ser ignorada. E pensa no autores aí, né? Autores e editoras, pensem na divulgação gratuita, além de vocês estarem vendendo o livro para ter uma distribuição, né, no Brasil todo. E eu acho que o sonho de todo escritor, ilustrador, design, todo mundo que faz livro, ama livro, é ser lido, né? Que chegue nas pessoas. E esse programa é um programa que democratiza. Podemos fazer uma lista de coisas que não são tão legais, que poderiam ser melhoradas? Sim, já fizemos lives sobre isso, já falamos sobre isso 1000 vezes. Mas a gente tem que ser freiriano, Paulo Freire, a gente tem que aproveitar as brechas. Essa é a brecha dos livros chegarem. Ai, mas não, o papel não é aquele papel. Não é, mas é assim que vai chegar nas crianças. Então, se é o melhor que dá para fazer por hoje, vamos fazer o nosso melhor para chegar nas crianças dessa forma. Vamos ser lidos, vamos ultrapassar as barreiras territoriais dos nossos estados, do nosso nicho e vamos fazer boniteza, né? E a gente está aqui para Exato, ajudar se precisar. isso aí. Se não participar agora, né, quer dizer que, então, será que você está aguardando, né, o momento a ficar bom para você? Ou será que se chegar não vai também? Não Uhum. vai. Ah, chegou, que pena, que triste. Então, a expertise, projetos, colocar que seja um projeto para concorrer, já ajuda você a colocar outro e outro e outro. Foi assim que eu comecei, gente. Comecei como MEI também, concorrendo lá. E, assim, fiz um, deu certo, fiz dois, três, até chegar a entender o processo mesmo. Rafa, acho que para ajudar as pessoas, né? Lógico, nós não vamos falar de valores aqui, não é nem isso, porque também essa gravação vai ficar aqui enquanto supostamente as coisas Quanto o estiverem dólar boas subir, aqui no Instagram, né? Enquanto as coisas estiverem funcionando, ela vai ficar por aqui. No Instagram e no YouTube, porque a gente também vai levar essa gravação para lá. Mas é assim. Tem um investimento do HTML, um investimento da inscrição do ISBN, da produção do material, caso não seja você que vai fazer. Tem vários investimentos. E aí a gente, no caso das mentorias, desse acompanhamento que a gente faz também, a pessoa põe lá. Mas assim, quanto que é uma quantidade, não vou dizer mínima nem máxima, não é disso, mas assim, quanto que mais ou menos dá para vender de livro e quanto mais ou menos se tem desse valor, né? Estilo, quanto que eles pagam mais ou menos por um livro, porque às vezes não sabe o preço que paga lá na livraria, né? E quanto mais ou menos fica líquido, tirando todos os impostos, porque também tem, né? Tem as despesas aí. Só para a gente ter uma noção assim, não precisa ser nada muito assertivo, não, só para dar um cheirinho. tá. Assim, esses dados tem dentro do Diário Oficial da União e eu vou trazer aqui o que eu captei de lá, o que eu levantei de lá e também o que eu tomei como base em outras vendas que eu já fiz. Educação infantil, eu somei aqui 16 milhões 94 milhões 850 mil reais que foram distribuídos para as editoras que venderam dentro do edital. O edital, e aí, assim, geralmente, assim, ó, a média que eu coloquei aqui para educação infantil foram 30 mil livros. Que eu fiz uma média olhando para os livros dos meus outros parceiros, que compartilharam, que trouxeram essas informações. Pré-escola foram comprados 30 mil. E o governo pediu uma recompra também, De já, né, um cada livro. aditivo Então, ali. de cada livro foi mais ou menos 30 mil. Mais ou menos 25 mil, porque dos livros da creche foram 20 mil. Uhum. 20 mil unidades, tá? Então a gente está falando aqui de se uma editora, ou se você lá vai lá e participou desse aqui, do Educação Infantil, e escreveu 2 obras, você vendeu 50 mil livros. Você comercializou. O, o ensino médio, fiz uma média de 350 mil reais por título. Deu 183 milhões 750 mil. Foram distribuídos ali entre os 522 títulos. O ensino fundamental, mais ou menos
R$ 270.734.099,40. Tudo isso aqui, só tudo isso aqui. Então, para dar esse tomzinho, né? Acho que você tinha me perguntado outra coisa também, né? Sobre Não, eu queria saber assim, venda. você, vamos fazer essa conta, né, por cima. Ah, então foi vendido ali meio que por cima 20 mil unidades do meu livro. Eba! Quanto mais ou menos custou esse livro? Aí a gente faz isso. Ah, Você me... tá. Ah, você perguntou E aí pra gente qual que é a depois ver mais ou menos, relação. tá, eu vou embolsar quanto depois de trabalhar, fazer esse tantão de coisa? Vai valer a pena? Mais ou menos esse é o Uhum. cálculo. Eu já precifiquei. Vou ser o mais sucinto possível, mas basicamente, quando chega lá na ponta, tirando o imposto é um negócio que eu também ensino como você, não ensino, né? Eu dou a minha visão da carga tributária e como que você consegue se encaixar uma editora com isenção do papel, com isenção de ICMS, isenção de impostos para o próprio comércio do livro, como que você se encaixa melhor para você reduzir a sua carga tributária e pagar menos impostos pela venda do livro. Então, basicamente, a carga ela pode reduzir, né, de geralmente 4, 16 na segunda venda, porque quando alguém é simples, essa carga ela vai aumentando pelo faturamento médio dos 12 meses, mas essa carga ela pode baixar para quase nem 3, chega ali, 3%. Basicamente, a venda do livro, eu tô tirando, se eu for pegar assim, o custo que produziu, menos o imposto, menos a impressão, o que sobra livre? Geralmente é entre 40, 30, não, 30 é de 30 a 40% é esse custo para produção. E sobra de 70 a 60% de livre. Então a gente está falando disso, né? Se eu investir o custo de produção, mais impressão e mais tributo me deu, vou falar aqui da minha venda do FNDE, sei lá, deu 500 mil aqui, né? O 500 mil, 40% disso vamos precificar que foi o que sobrou. 500 mil, não, 60%. É, então, Vezes o líquido 60. seria 60% de 500 mil. É, exatamente. Uns trezentinhos ali. Então, nessa brincadeira, dá para tirar uns trezentinho. Tá, nessa brincadeira, bem facinho. Não é fácil. Não, não acha que vai cair o dinheiro. Não, Eu tem que fazer acho todo esse passo a que passo. uma coisa que é muito importante é assim, o edital ele orienta bastante, mas tem alguns macetes, né? Igual esse que o Rafa disse agora. Por exemplo, a minha empresa, ela tá no Simples. Então, como que eu pago imposto? Depende do volume de coisas que eu faço nos 12 meses. O meu imposto é em cima dos 12 meses. Então, se todo mês tô ali fazendo dentro de um limite, então vai ser um impostinho lá embaixo. Mas se um mês eu fiz um negócio grandão, ele vai pegar esse grandão por 11 meses, 12 na verdade, né? Ele vai me Uhum. pôr imposto lá em cima. Mas se eu optar por uma outra categoria, se eu entrar em outro perfil que é um interessante para editora, essas coisas, eu vou ser isento de um monte de coisas. Então, eu vou ter uma alíquota menorzinha. Então, essas coisinhas, por exemplo, eu nunca tinha pensado. Rafael que falou, não, Juliana, não. Olha a conta, como está fechando. Então, é importante a gente pensar que mesmo que você tivesse 50% só, imaginando que fez o HTML, pagou para quem fazer o manual, o caderno do professor, investiu aqui nos nossos serviços, ainda tem uma boa grana por aí, tá? E fora que eu acho que o mais importante, fazer o livro circular. Eu acho que Claro, isso é o mais legal. é o principal. Ah, mas nós estamos falando isso enquanto editora, né, Rafa? Porque talvez a pessoa não esquece que ela está recebendo como autor e ali ele tem uma porcentagem. Então, por exemplo, eu tenho com a editora 10% do preço de capa de vendas especiais, né? Então não é o preço de capa lá, se o livro está 30, R$ 40, mas no preço que o governo pagou. Exato. É, Aqui ele ganharia. E já tá retirado aqui, tá? então seriam uns 30 O, mil, por exemplo, né? exatamente.
Na verdade seria Mais ou menos, né? A gente mais ou colocou menos. mais ou menos que eram uns 300 mil para editora, então para a pessoa vai dar uns 30 mil. Para aquele autor Aconteceu, que fez vários. é, 30 mil de cada, né? Ó, Exatamente, olha só. vamos compartilhar aqui a última coisinha, mas eu acho muito importante. Aconteceu um negócio muito legal. Vou contar um caos pra vocês. A gente tava na Flip no lançamento do meu livro, com o meu editor preferido. Eu amo os outros também, tá? Que estiverem assistindo. Não faz Aí, inveja, Juliana. é que eu acho que o Rafa é o que mais sofre comigo. O Rafa tá achando que tá. Se tiver 0,2 torto esse negócio aqui, né? Será É desse jeito. que tá? Aí olha assim. Tá. Eu tô vendo uma disfunção assim de cor, parece que acho que tem uma mudança na tonalidade. Não, não tem. Aí depois tem. Mas tudo bem. É, perfeccionismo é uma coisa difícil. Mas voltemos. Aí a gente estava na Flip, lançamento do meu livro, e o Rafa ia dar um curso no sábado. E eu fiz esse curso também. E aí um mini curso, né? Era assim, um cheirinho. E aí a gente foi nesse curso e ele ensinou tudo isso, ou mais ou menos o que ele falou aqui, esses macetinhos, essas coisas pra gente. E aí tinha uma autora que falou: Eba, vou entrar em contato com a editora e perguntar se ela colocou o meu livro. Só que é uma editora grandona, 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 grandona. Ela falou assim: então, eu só posso pôr um livro por editora, e o nosso selo tá assim, assim, não vai pôr no seu. Ela falou: ah, não. Mas ela tinha CNPJ de editora, e já com o tempo certinho, tudo bonitinho. E aí ela fez um combinado com a editora. Ela falou assim: ó, é o seguinte. Se eu pagar todas as despesas disso, vou fazer o curso, você usa o meu nome para pôr? E aí ela fez o curso do Rafa, o Rafa também até orientou como seria o contrato, né, dessa coisa, já que ela que estaria editando, né? Como que seria esse contrato, como que ela abordaria e falaria isso para também não ficar desrespeitoso, estilo assim, eu quero que você, eu tenho aqui meu CNPJ de editora, eu quero publicar o meu. E dá um BO, não é assim não. Então, e aí não é que a menina pôs o livro, quer dizer, escreveu que é a parte, né? Conseguiu e deu tudo Não, certo. A ótimo. editora adorou a ideia, porque é um livro a mais, divide-se os percentuais ali, todo mundo ganha, todo mundo fica ali feliz. E deu certo, não foi? Esse foi no laço, né? Essa aí Né? foi Isso aí eu no. fiquei chocada. É. Mas é isso, quando quer e a gente vai, é isso, a gente vai entregar, se entregar para o projeto, né, para dar certo. É esse comprometimento. Da minha parte, eu acho que eu falei as minhas 4 páginas aqui. Falei tudo. Tudo que Tá eu tinha ótimo. planejado. Você Eu também, também. né? Então, acho que a Aham. gente só falta dizer, nos siga no Instagram, entre em contato também por e-mail, se tiver interesse, contato@julianapadua.com.br. Também chama aqui aqui, a gente também proseia. E tem o meu site também, www.julianapadua.com.br. E para o Rafael, como a gente entra em contato? Amigo, tem aqui também, tem contato aqui no Instagram. Tem o e-mail, anota aí, rafael@editoramadreperola.com. E é isso aí, tem o site também, mas o site está dentro, rafaelsilvar.editoramadreperola.com. Só digitar o nomezinho no Google que vai achar. Uma maravilha, né? Quando caiu no Google, eu falei, nossa, que felicidade, tá tudo lá no Google. Não, se faz uma pesquisa do meu nome, o nome completo, só Juliana Pádua, não serve. Porque tem um monte de Juliana Pádua. Assim, tem uma história. Tem eu que nem me reconheço. Gente, essa era eu em algum momento da história. Mas pra gente fechar aqui na biscoitagem, porque é muito bom, o Felipe disse, muito boa a live. Obrigada. Valeu, Thaís Felipe. Evangelista, nossa autora, porque agora eu também estou editando, não só agenciando e fazendo consultoria, disse, 2 profissionais maravilhosos. Abraço para Thaís e para o Fred. E a Rita disse: adorei, muito bem explicado. Sou fã da Ju. E agora do Rafa. Obrigada, abraços E... enroscados. Então, gente, a gente se despede. Para quem está acompanhando meu trabalho, tá um pouco subida por causa desses negócios aqui, tá? Desses Paranauê. Mas amanhã tem grupo de estudo às 7 horas. E no sábado tem
cursos, imersão sobre o livro e suas mediações. E para quem está interessado em fazer livros brincantes, diferentes, no dia 22 eu vou ministrar um curso que chama online, tudo online, gente. Vocês sabem que eu tenho um monte de preguiça de sair de casa, né? É... Tudo que é verdade. E aí, como criar livros brincantes, vocês podem adquirir o curso lá no meu site, www.julianapado.com.br/loja. E já que tá aproveitando, já bota um monte de curso no carrinho lá. Acima de R$ 400, divide em 10 vezes. Então, gente, não vai ser por falta de informação sobre livro-imagem, livro-objeto, mediação de leitura, imersão não sei de que jeito, Chapeuzinho Vermelho, tem sempre. E Val, que falou que estamos juntas, ela tem o meu cartão fidelidade, porque ela fez todos os meus cursos, pagos ou gratuitos. Val tem carimbo, chancela, Juliana. Então, vamos dar tchau, igual Teletubbies? Tchau. Tchau. Beijo para vocês e agora a gente vai rezar para dar certo da gravação. Mas eu acho que vai dar sim. Tchau, até Tchau, mais. tchau, Segue a gente. gente e dá curtida. A gente ficou aqui do 1h40. Por favor. Beijinho. Tchau, Rafa. Obrigada. Tchau, tchau.